Shalom, shalom! Neste vídeo vamos falar sobre o inferno. Algumas perguntas: o inferno é eterno? As pessoas estarão conscientes no inferno? Vamos ter a resposta na Bíblia. Não aquilo que eu acho, mas o que a Bíblia ensina. Hoje a teologia progressista nega o inferno, mas Jesus, ele falou muito sobre o céu e falou muito também sobre o inferno, porque ele queria que nós não estivéssemos ignorantes, ele queria nos contar toda a realidade do reino espiritual. E você pode me fazer uma pergunta: mas inferno existe e Deus quer que o homem sofra? Claro que não, Deus é bom, Deus é amor, por isso que ele deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Você viu? Ele te ama tanto, ele ama toda a sua criação, que ele deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Esse é um primeiro fato. Deus não quer o homem no inferno e deu a salvação. O que é a salvação? É um transporte do império das trevas para o reino da luz, para o reino do seu Filho, o reino do amor. E enquanto você está em vida, você já usufrui do governo desse reino. No entanto, quando você morrer, se você está sendo governado pelo céu, você vai para o céu. Se você estiver sendo governado pelo inferno, você vai para o inferno. Não sou eu que falo isso, mas é Jesus, e eu vou deixar ele falar em Mateus capítulo 10. Em Mateus capítulo 10, ele diz no versículo 28, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ele está falando aqui sobre homens. Ele está dizendo sobre homens que terão um sofrimento que será eterno do corpo e da alma. E quando eu falo de alma, eu estou falando de consciência. E vou provar na Bíblia sobre esta consciência. Mas vamos continuar ouvindo Jesus falar sobre o inferno. O inferno não foi criado para o homem, ele foi criado para Satanás e os seus anjos. Você quer ver Jesus falar? Em Mateus capítulo 25, Jesus fala numa parábola para explicar sobre o trono branco, o juízo final. Quando ele vai no trono branco julgar as ovelhas e os cabritos. As ovelhas são aqueles que elevaram os princípios de Deus e os cabritos aqueles que rejeitaram o amor de Deus, rejeitaram o governo de Deus sobre a sua vida. No final, ele diz o seguinte: depois desse juízo, quando ele separa e ele julga, está escrito no versículo 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você viu? Confirmando aquilo que eu acabei de dizer para você. O inferno não foi feito para o homem, foi feito para o diabo e os seus anjos. No entanto, aqui o juízo é um juízo de homens, ovelhas e cabritos. Homens que ficarão diante de Deus e ele vai dizer às ovelhas: bem-vindos ao meu reino. Agora, aos cabritos, ele vai dizer, aqueles que quebraram todos os princípios de Deus, ele vai dizer: você tem o fogo eterno, que não foi preparado para você e você foi, porque por livre escolha você está indo. Mas, e aí, o inferno ele vai durar para sempre? O inferno não, o inferno vai ser jogado no lago de fogo e de enxofre. Vamos ler? Sim, Apocalipse capítulo 20, eu quero que você leia comigo, para você entender, para depois a gente falar sobre consciência ou não. E Jesus explicando mais uma vez. Não esqueça que Apocalipse foi Jesus levando João para ter uma revelação, para que entendêssemos mais sobre o juízo, sobre o tempo final e sobre o reino espiritual. Em Apocalipse capítulo 20, está escrito justamente a mesma passagem. No versículo 11 em diante,
fala sobre o trono branco, a mesma passagem de Mateus capítulo 25. É Jesus falando em Mateus 25 e é Jesus revelando para João em Apocalipse 20. Veja que está escrito no versículo 11: vi um grande trono branco e aquele que está sentado. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar entre eles. E para irmos direto para o nosso assunto, veja que as pessoas, no versículo 12, vi também os mortos, os grandes e pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda um outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que está escrito nos livros. O mar entregou os mortos, e que nele estavam a morte e o inferno. E a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E você vê, então, que o inferno, ele de Adão e Eva, depois que eles saíram do Éden, existe o inferno e até o trono branco. Porque no momento desse juízo final, o inferno, as pessoas que estarão no inferno serão lançadas. O inferno, a morte, lembra que Jesus nos ensinou? A morte é o último inimigo a ser vencido? Então, a morte, o inferno serão lançados junto com o falso profeta, o anticristo, serão lançados no lago de fogo e do enxofre. Este é o ponto final. Mas para responder aquela pergunta, haverá consciência no inferno? Haverá lembrança, melhor dizendo? Lucas capítulo 16, nesta passagem, Jesus quis desvendar esse mistério para nós. E ele contou um fato. Alguns chamam de parábola, outros dizem que por ter o nome, não é uma parábola, de ter o nome de Lázaro e parece estar sendo contado um fato. Não importa. Importa que Jesus conta aqui para a gente um segredo. E o segredo é o seguinte, eu vou resumir para a gente ler a passagem para falar sobre consciência. Havia dois homens, e um homem rico e um homem pobre. O homem rico, a gente não sabe o nome. O pobre, ele ficava à porta deste rico e ele se chamava Lázaro. Morreram os dois. O homem rico sempre passava indiferente por Lázaro, nunca ajudou Lázaro. Morreram os dois. Um conhecia o outro. Em vida, um conhecia o outro. E então, os dois morreram. O Lázaro foi para o céu e o homem rico foi para o inferno. Havia um abismo, tudo isso está escrito aqui em Lucas 16, a partir do versículo 19. Havia um abismo entre eles. E Jesus nos conta, Jesus contando, que o rico, vendo Lázaro, havia um abismo que os separava e deixou muito claro, quem está no inferno não pode ir para o céu, quem está no céu não pode ir para o inferno. A passagem é muito clara, por isso já mostra um juízo definitivo, não tem como mudar depois, é em vida que você decide. Olha o que está escrito no versículo, só para falar sobre esse caso e eu continuo contando, no versículo 26. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e você, de modo que os que querem passar daqui até você não pode, nem os de lá passar para cá. Jesus deixa muito claro. Não tem mudança de status, né? Você pode mudar o status no teu Facebook, no teu Instagram, mas solteiro, casado, mas aqui não dá para mudar o status, não. Céu e inferno é definitivo, a decisão é em vida. E Jesus deixou isso claro. E quando o rico vê o Lázaro, ele fala assim, vai avisar alguém, para que os meus irmãos não venham para esse lugar terrível. Ele fala que o inferno é terrível. Você está vendo a consciência? O rico reconhece Lázaro. Lázaro reconhece o rico. O rico está pensando nos irmãos que estão vivos e que devem escutar essa mensagem para que não tenham o mesmo destino dele. Por isso que ele pede, vai Lázaro. Mas aí é dito nesta passagem de que ele escute os vivos, porque o morto não pode voltar.
que ele escute os vivos, ou seja, que ele agarre a oportunidade. Lembra os dois ladrões na cruz? Um agarrou a oportunidade, o outro perdeu a oportunidade de ir para o paraíso. Um agarrou com todas as forças e o outro largou. Ele não quis, ele, pelo contrário, ele disse impropérios para Jesus até o fim. Então, quando ele disse que, você vê, respostas, existe céu, existe inferno. Outro assunto que Jesus trata aqui, não tem como mudar. Quem está no céu, vai ficar no céu. Quem está no inferno, vai ficar no inferno. Outra coisa que Jesus deixa muito claro, os mortos não podem voltar. Que escute os vivos. E eu vou ler essa passagem para ficar muito claro. Mas o último ponto desta de Lucas capítulo 16 é a consciência, sim. Porque Lázaro lembra, o rico também lembra. E esse é o grande sofrimento, porque é o sofrimento do fogo, mas é o sofrimento também dessa angústia de ter perdido a oportunidade. E olha só o que Lázaro, olha o sofrimento que ele diz aqui no versículo 23. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. É Jesus. Jesus não está contando algo que não é real, ele está falando só de realidades nesta passagem. Ele diz sobre morto não poder voltar, deste sofrimento horrível. E no final, ele diz o seguinte para Abraão, responde para o rico. No versículo 29, Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Então Abraão lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui foi deixado muito claro que a única forma de alguém voltar à vida é pela ressurreição, e a ressurreição é a ressurreição de Jesus, que foi depois de 3 dias, de Lázaro, que foi depois de 4 dias, é a ressurreição do filho da viúva de Naim, que foi indo a caminho do sepultamento, a ressurreição do filho da viúva, enfim, mas que também era de só 2 dias, de 3 dias, ou da sunamita, que foi no mesmo dia. Não está falando de voltar, não está falando de, olha, só se ressuscitar, mas mesmo se ressuscitasse, eles não iam ouvir. Ficou bem claro para você? A consciência, há sofrimento. O inferno não foi preparado para o homem, mas se o homem não decidir em vida para onde ele quer ir, existe essa possibilidade, céu e inferno. Que você possa usufruir de uma vida intensa com Deus e viver uma eternidade mais intensa ainda com Ele. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Conheça a nossa área de membros, que tem muito curso para você.